Bem, gente, boa tarde. Na aula de hoje de ciências, vamos começar a fazer uma revisão para que possamos fazer a nossa avaliação bimestral. A temática que eu vou trabalhar com vocês nessa revisão e que vai ser cobrada na avaliação é justamente o seguinte: a composição dos alimentos e a conservação dos alimentos, tá certo? Eu não vou cobrar com relação a sistema respiratório nem a sistema digestivo, não. Talvez isso seja inserido nas discussões que virão no segundo bimestre, porque servirá como complemento para a observação de vocês sobre o sistema nervoso central e o sistema circulatório, mas isso fica para o próximo bimestre. Por ora, vamos fazer uma revisão sobre a composição dos alimentos. Gente, como já foi dito em um outro vídeo, os alimentos são compostos por macronutrientes e micronutrientes. A diferença entre esses dois é o seguinte, que os macronutrientes são quebrados para depois serem absorvidos. Exemplo, você vai ingerir uma fonte de proteína, exemplo, um peito de frango, e essa proteína será quebrada em aminoácidos para depois ser absorvida. Já, por exemplo, os micronutrientes, uma vitamina C, você irá tomar um suco de laranja e a vitamina C será absorvida e já jogada na sua corrente sanguínea. Essa é a diferença entre macronutrientes e micronutrientes. Não esqueça. Sobre os macronutrientes, é importante vocês lembrarem dos quatro: proteínas, lipídios ou gorduras. No livro de vocês está lipídios, mas basicamente é a mesma coisa que gorduras, carboidratos e fibras. Qual a função de cada um? É importante que vocês saibam. A função da proteína é a restauração muscular. A função do carboidrato, ele é nossa fonte de energia primária. A função da gordura é justamente regular o nosso balanço de colesterol e também alimentar o nosso sistema hormonal. Evidentemente que também temos que falar das fibras alimentares. As fibras alimentares que servem para a formação do bolo alimentar no nosso estômago e a circulação, o funcionamento do nosso estômago. Assim como também uma função pré-biótica, ou seja, ela serve para alimentar as bactérias boas que estão em nosso estômago. Sobre as fontes de proteínas, a gente pode citar de origem animal, peito de frango, carne vermelha, ovo, peixes. De origem vegetal, a gente pode citar feijão, soja, lentilha. São bons exemplos de fontes de proteína natural e animal saudáveis. Fontes de carboidrato: macarrão, arroz, aveia, certo? Maçã, cenoura. Fontes de gordura: gordura de origem animal. Peixes. Aliás, os peixes são ricos em uma gordura muito importante para a manutenção da nossa saúde, que é o ômega 3. Então, peixes como salmão, atum, sardinha. O ovo também é a fonte de gordura, mais precisamente a gema do ovo, certo? O leite é uma fonte de gordura também. E de origem vegetal, as oleaginosas que eu estou falando, que são basicamente as castanhas. Castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, certo? O azeite também é uma fonte de gordura boa. E sobre fibras, batata doce, maçã, os integrais como aveia, como arroz integral, como macarrão integral, enfim, vocês entenderam. É importante que vocês visualizem qual a função dos macronutrientes, para que eles servem no nosso corpo,
E quais são as fontes que podemos encontrar esses macronutrientes? Sobre os micronutrientes, estamos falando aqui das vitaminas, que não vou me alongar aqui em todas para o vídeo não ficar gigantesco. Mas sabemos que existem vitamina A, as do complexo B, como B1, B2, B3, B6 e B12. Cada uma possui uma função. Vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Cada uma tem uma ou mais funções. Vamos falar de algumas, tá certo? A vitamina C, por exemplo, ela serve como antioxidante, ou seja, ela impede que nossas células fiquem velhas ou morram mais cedo, e também tem a função de auxiliar o nosso sistema imunológico. Se você está com uma gripe, é interessante que você ingira vitamina C, porque isso vai melhorar o seu sistema imunológico e você terá mais força para combater aquela gripe. A vitamina A, por exemplo, uma fonte, cenoura. Sim, sobre uma fonte da vitamina C, a laranja, o limão, a cerola. A vitamina A, fonte, cenoura. A vitamina A serve como auxiliar à nossa visão. Ela melhora nossa capacidade de ver. A vitamina K, por exemplo, ela serve para a coagulação do sangue. Se nós sofremos um corte, para aquele sangramento parar, nosso sangue tem que coagular. E para isso é importante que tenha vitamina K no nosso organismo. Fonte de vitamina K: couve, fígado e tantos outros. Sobre os sais minerais, que também são micronutrientes, a gente pode citar alguns, porque são muitos, minha gente. A gente pode citar o potássio, fonte, a banana, o feijão preto, que serve basicamente para quê? Para contração muscular. Tanto que quando falta potássio nos nossos músculos, a gente sente cãibra. Então, é uma função do potássio. O sódio, por exemplo, uma fonte do sódio. O sal de cozinha, ovo, são fontes de sódio. Para que ele serve? Para regular os líquidos no nosso corpo, para a contração muscular também, e também para regular a nossa glândula tireoide, que é essa glândulazinha que tem aqui no nosso pescoço, que está ligada diretamente no nosso sistema hormonal. Então, o sódio tem essa função. O magnésio, por exemplo. O magnésio que serve para fixar o cálcio, que é outro sal mineral, tá certo? Vou falar daqui a pouco sobre ele. O magnésio serve para fixar o cálcio no nossos ossos, tá certo? O cálcio, que aqui está a fonte que tem magnésio e que tem cálcio, o leite. O cálcio que serve para melhorar a densidade, a dureza de nossos ossos. Nós temos ossos fortes graças ao cálcio. Então, tudo isso, gente, vocês têm que mapear algum desses sais minerais, algumas dessas vitaminas e sobre os macronutrientes. E, além disso, vocês têm que buscar conhecer como existem métodos para conservar os alimentos. Por que é interessante conservar os alimentos? Justamente porque existem micro-organismos, bactérias, que vão degenerando, ou seja, estragando esses alimentos. Então, existem diversas técnicas, tá certo? Desde o salgamento, por exemplo, a gente vai lá e salga um peixe, e esse peixe não estraga. A gente vai lá e salga uma carne, e essa carne não estraga, porque o sal, ele retira o líquido daquele alimento. Ele concentra o líquido e, por isso, ele impede que aquelas bactérias que já existem naquela carne, que elas se multipliquem. Aí, por isso, essa técnica do salgamento, ela é importante. Mas não existe só essa. Existe também a técnica da refrigeração, ou seja, quando a gente compra uma carne e deixa ela no congelador, ou na geladeira, por assim dizer, ela demora a estragar. E no congelador ela não estraga. Por quê? Porque a temperatura baixa impede também a multiplicação daquelas bactérias. E além disso, existem outras formas de conservação, como por exemplo a adição de
e conservantes, e aqui estamos falando de conservação química. Por exemplo, é adicionado o ácido ascórbico, ou seja, vitamina C, nas carnes para elas não estragarem fácil. Tudo isso tem que ser observado por vocês, assim como também as formas de trato do alimento. Como assim, professor? Quando você compra um alimento no mercado, por exemplo, uma verdura, é interessante você saber qual o passo a passo para o consumo daquela verdura. Você vai ter que lavar ela, você vai ter que desintoxicar ela, algumas você vai ter que cozinhar. Tudo isso vai ser elementos que vão ser exigidos na prova de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, a gente tira na quinta-feira e espero que vocês fiquem bem. Tchau e até a próxima.